Bom, eu vou ler um versículo. Deixa eu ver, escolheram aqui. Êxodo. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5 diz assim, eu vou ler na Bíblia Viva. Agora, o cordeiro não pode ter defeito físico. Em vez de cordeiro, pode ser também um cabrito. Cada um guardará o animal até o dia 14 deste mês. Nesse dia, no fim da tarde, cada cordeiro, cabrito, será morto. E o seu sangue será colocado no alto e nos lados das portas das casas, onde comerem desses animais sacrificados. Terão de comer a carne assada no fogo, pães sem fermento e verdura amarga. Pai, muito obrigado, Senhor, porque desde o princípio, Senhor, o Senhor relatou tudo que diz respeito ao seu propósito para nós. Nesta tarde, Senhor, nós confessamos a Ti que sem Teu Espírito Santo nós não vamos entender nada. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós não vamos conseguir compreender. Precisamos de Ti, Espírito de revelação e de sabedoria, para recebermos, entendermos e sermos transformados pela palavra que o Senhor nos envia. Também, Senhor, nós sabemos, Senhor, que sem os Teus anjos o inimigo fará de tudo para que nós não possamos ouvir, Senhor. Mas o Senhor é fiel. Os Teus anjos, Pai, nós Te louvamos pelo ministério nos anjos. Pai, nós Te pedimos que o Senhor dê ordem a eles para que estejam aqui nos guardando, para que o inimigo não possa nos roubar aquilo que pode ser a chave para a nossa liberdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que todo cativo seja livre, que os anjos estejam de guarda, servindo, Senhor, aqueles que hão de ser salvos. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu hoje vou ler alguns textos com vocês, ou para vocês, porque como eu vou ler na Bíblia Viva, pode ser que não coincida muito aquilo que é passado aqui, né? Mas se você prestar atenção, tem alguns versículos que eu vou destacar, você pode, se quiser, anotar também, para depois, né, rever lá, ler novamente. Mas o importante é que nós entendamos algo, que tudo aquilo que Deus fez, desde o princípio, envolve um fato e uma parábola. Nenhuma ação do Senhor Jesus Cristo, nenhuma ação do Senhor Jesus Cristo não era ou não foi como uma flecha arremessada no futuro para aqueles, por exemplo, da nossa geração, que podem entender um significado contextualizado na nossa época. Entenderam? Ou eu compliquei? Amém? Então, assim, você vê o Senhor Jesus falando com alguém, saiba que junto com aquele fato tem uma mensagem eterna. Todas as gerações puderam pegar aquela mensagem e cada um, dentro do seu contexto, do seu momento, da sua vida, né, pode entender aquilo e aplicar na sua vida para alcançar a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Porque Jesus nos libertou para uma liberdade que ela não conhece limites. Ela não conhece fronteira. Aí você diz, mas os discípulos, muitos deles foram presos. Sim, eles foram presos, mas a alma deles era livre. Eles continuaram servindo a Deus, louvando e adorando ao Senhor, mesmo na prisão. Então, ninguém faz isso se não estiver livre. Livre do quê? Livre de si mesmos, livre das suas emoções, dos seus sentimentos. E também livres do inimigo, que quer impedir. Quando uma pessoa está em sofrimento, o inimigo vem atiçar para que, então, a pessoa pare de louvar o Senhor, enquanto está naquela situação. E muitas vezes é nesse momento que o Senhor traz a vitória. Porque, então, a pessoa está testificando, eu creio que meu Deus vê isso e que nessa situação Ele vai operar também. Então, sobre Páscoa, que daqui a uns 3 finais de semana ela acontecerá, será trazida, né? Já está no calendário. Eu quero falar alguma coisa hoje, já preparando esse tempo
para ir bem devagar e meditar e pegar aquilo que for útil para cada um de nós, para o nosso amadurecimento no Senhor, para andar mais fundo em Deus, para aquilo que nós cantamos agora, que possa ser realidade, que o Senhor venha com o peso da sua glória. Nós agradecemos tudo que as mãos do nosso Pai faz, mas também a face dele, ela nos encanta e ela nos alimenta e ela nos levanta e faz andar, né? Então, temos 2 datas, basicamente, para a Páscoa. A Paixão de Cristo hoje e a Páscoa também, né? Que é o evento mais importante da história do povo de Deus. Não há nada mais importante do que isso. A ponto de que o apóstolo Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Quer dizer, sem Cristo crucificado, não tem motivo nenhum para nós estarmos aqui. Porque ele foi crucificado, nós vamos hoje lembrar a sua morte até que ele venha, né? E ele ressuscitou em carne, mas esse é o evento diferente de tudo que possa ser pregado em qualquer outra tentativa do ser humano de se ligar com Deus. Por quê? Porque foi a ação de Deus buscando a humanidade. Foi a ação dele vindo a nós. Amém? O que parte da terra é terreno. O que parte do céu é celestial. Já a Sagrada Escritura diz. Então, quando parte do Senhor que vem para andar no nosso meio e fazer essa obra, então, nós podemos verdadeiramente desfrutar com certeza absoluta de que o céu garante aquilo que o Senhor falou. Amém? Então, no Ocidente, segundo a tradição, a Páscoa é comemorada do dia 29 ao dia 31 de março. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? E nas práticas judaicas, envolvendo inclusive outras festas que Deus mandou celebrar também, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias, acontece do dia 22 ao dia 30 de abril. Veja que não há coincidência nesses calendários. E aqui uma coisa muito, muito importante aqui, eu falei nas práticas judaicas, mas eu quero esclarecer algo nesse começo de ano de festividades do Senhor. Uma coisa é povo judeu, pelo qual nós precisamos orar, interceder para que haja paz em Jerusalém. Outra coisa é povo hebreu. Diga, povo hebreu. O povo hebreu é aquele que Gálatas fala que são os descendentes de Abraão. Abraão que creu. Abraão que obedeceu. Abraão que não tinha a lei de Moisés ainda. Abraão, amigo de Deus. Então, Abraão fez algo. Abraão fez uma travessia. A palavra hebreu significa aquele que atravessa. Olha que lindo. Diga, aquele que atravessa. Então, nós vamos meditar um pouquinho. O que significa ser aquele que atravessa? O Senhor, Ele fez fez acontecer esse evento no Egito, e através desse evento, ele se tornou conhecido. Antes disso, ele era o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Com o Egito, ele deu o nome: eu sou aquele que eu sou. Eu sou o que sou. Então, a partir daí, o povo soube o nome de Deus. Esse nome, ele aparece na Sagrada Escritura mais de 7.000 vezes. Pelo profeta Jeremias ou Ezequiel, ele diz: as nações vão esperar no meu nome e eles me conhecerão e saberão que eu sou Deus. Quando o povo estava escravizado no Egito, chegou o tempo que ele tinha prometido para o amigo dele que atravessou, aquele que atravessou. Como que Abraão atravessou, pastora? Ele atravessou saindo da casa da parentela dele para o lugar que Deus determinou para ele. E ele fez uma travessia. Ele fez uma travessia. E ali Deus prometeu para ele. Ele disse: a tua geração será escrava por 400 anos, mas depois eu vou tirá-los. E nós percebemos e nós vemos, e é o texto que nós vamos ler agora, que quando chegou o tempo, os descendentes de Abraão fizeram uma travessia, novamente. Eles atravessaram o Mar Vermelho. O que isso diz para mim e para você hoje?
nós precisamos fazer uma travessia para que nós possamos edificar o templo. Quem é templo aí? Alguns não sabem. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Para edificar o templo, precisamos fazer uma travessia. Você pode dizer isso? Para eu edificar o templo, eu tenho que ter feito ou tomar consciência de que preciso fazer uma travessia. Quando nós fazemos a travessia, então nós recebemos do Espírito Santo de Deus a instrução para edificar o templo. Isso é uma panorâmica. Então, agora vamos para Êxodo capítulo 12. Vou ler alguns versículos, como eu disse para vocês, só vou destacar alguns principais. O contexto todo é que Deus manda Moisés explicar para o povo como eles tinham que fazer para se livrar da última praga no Egito. E a última praga era que Deus ia mostrar para Faraó que Faraó não era Deus. Porque Faraó se considerava Deus e ele era adorado como Deus. Então, todas as outras pragas ele matou no peito. Não, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Deus disse, agora eu vou mostrar para ele quem é o Senhor. E aí ele deu uma instrução para Moisés e ele disse, olha, vocês vão ter um sinal, eu vou perceber um sinal e quando eu perceber esse sinal, em vocês eu não toco. Mas onde eu não enxergar o sinal, eu vou tocar. Aliás, ele disse, eu vou matar. E aí, então, Êxodo 12 é o contexto onde ele dá todas essas orientações. Eu só vou ler algumas. Todos estão aí contextualizados aí, você sabe? Você lembra? Amém? Quem lembra aí? Amém. Então, vamos lá. Ele começa assim. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, este mês passa a ser o mês mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário hebraico. Reúna a Assembleia de Israel e diga, vejam o que temos que fazer no dia 10 desse mês. Cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de família, terá de ser um cordeiro para cada família. A menos que a família seja pequena demais para um cordeiro. Nesse caso, uma família convidará outra para que as duas famílias comam o cordeiro. É só calcular bem o número das pessoas e a quantidade que cada pessoa pode comer. Aí, é fácil ver para quantas pessoas dá um cordeiro. Agora, o cordeiro não pode ter defeito físico. Tá? Versículo 6, o que eu li. Cada um guardará um animal até o dia 14 deste mês. Nesse dia, no fim da tarde, cada cordeiro cabrito será morto, e o seu sangue será colocado no alto e nos lados das portas, das casas, onde comerem esses animais sacrificados. Terão de comer a carne assada no fogo, pães sem fermento e verdura amarga. Aqui, há tanta coisa maravilhosa que eu, infelizmente, hoje não vou poder entrar nisso. Mas é coisa maravilhosa o que tem aqui, de simbologia e de verdades espirituais. Versículo 10. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar de manhã terá de ser queimado. Aqui, já vou fazer um comentário aqui. O Egito não pode pôr as mãos no cordeiro e nem se alimentar dele. Só come o cordeiro quem está dentro da casa, sinalizada com o sangue. Né? Olha a ordem do Senhor. Ordem expressa. O que sobrar na manhã seguinte terá de ser queimado. Ou seja, bom, acho que o Senhor já falou com alguns aí. Agora, atenção. Vejam de que jeito deverão estar enquanto comerem. Vestidos, calçados e com o cajado na mão. E como depressa. Assim vai ser, porque é a passagem do Senhor. Ou seja, estejam prontos para que na hora determinada, né, vocês possam, então, estar prontos para sair. Eu sei que muitos aqui conhecem e talvez saibam até expor melhor do que eu, mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar da parte do Senhor. Porque naquela noite eu vou passar pela terra do Egito, versículo 12, e vou matar todos os filhos mais velhos, os primogênitos, tanto de homens como de animais. Assim
vou cumprir a sentença de condenação que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O Deus do Egito, sobre o qual o Senhor estava exercendo juízo, era o faraó, o último Deus que foi envergonhado no Egito, né? Ele se dizia Deus e ele queria a adoração de Deus. Versículo 13. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu enxergar o sangue nas portas, passarei por alto, sem ferir ninguém ali. Assim, a praga de destruição com a qual vou ferir o Egito não atingirá vocês. Diga: o que me protege é o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Vamos adiante. No versículo 21, Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham cordeiros, ele passou conforme o Senhor tinha dado, suficientes para as suas famílias, façam com esses animais o sacrifício da Páscoa. E aí ele explicou, bem direitinho: peguem um feixe de ramos de isopo, molhem o isopo no sangue que estiver na bacia usada para sangrar o animal. Façam umas marcas com o sangue no alto e nos lados das portas. E ninguém saia de casa até o dia seguinte. Por quê? Porque é a passagem do Senhor. Ninguém saia de casa até o dia seguinte. Porque o Senhor, versículo 23, vai passar para atacar os egípcios. Mas quando encontrar sangue no alto e nos dois lados da porta, o Senhor passará adiante. E não deixará o destruidor entrar nas suas casas. Assim, vocês não serão atingidos. Bom, versículo 43. O Senhor deu mais estas instruções a Moisés. Disse ele: este é o regulamento da Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer dela. Até aqui por enquanto. Todos os membros da Assembleia de Israel participarão da Páscoa, mas nenhum estrangeiro. O estrangeiro visitante e o empregado não podem. Então, quem podia? Quem tinha a marca da aliança? Que marca era essa? A marca da circuncisão, na carne, né? Os homens tinham que ter a marca da circuncisão, então a sua família estava aliançada pelo homem que é o responsável pela sua família. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Não adianta eu querer fugir da destruição se eu não estiver dentro de casa. E mesmo que eu esteja dentro de casa, se eu não tiver aliança, eu não vou conseguir comer do cordeiro. Agora, o Senhor Jesus Cristo veio para resgatar todos, para abrir, né, para todos nós, você e eu também, a possibilidade de nós termos esta aliança preciosa com o Senhor, que nos permite participar da mesa do Senhor. A mesa, eu costumo sempre dizer, a mesa é inclusiva. Todos podem participar. Ah, mas eu não fui batizado. Pode participar igual. Você tem consciência de que quer seguir o Senhor Jesus Cristo? Participe. A mesa é inclusiva, mas o reino de Deus, é exclusivo. O reino de Deus joga para fora estrangeiros, estranhos e pessoas que não são marcadas pelo sangue do Cordeiro. Então, nós vamos falar de outras coisas relacionadas com a Páscoa, mas a primeira que eu quero deixar hoje para vocês, se você for acompanhar nas próximas ministrações, você diz assim: meu Deus, mas eu nem sei se eu sou da família de Deus. Pois é, corra. A palavra de Deus, o Senhor nos ensina, quem crer, né? Quem crer, Deus deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, o que era a circuncisão no Antigo Testamento, no Novo Testamento é uma obediência que tem como base a fé, é uma obediência que nos marca, circuncida nosso coração, nos marca, nós somos marcados pela nossa obediência. Então, quem é marcado pela obediência, segundo a nova aliança, este está dentro da casa marcada com o sangue. E esse não é estrangeiro.
mas é da família de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, né? Então, todos hoje, os que creem em Jesus Cristo, que creem que Ele morreu para perdoar os seus pecados, ressuscitou em carne, e está vivo e assentado à direita da majestade, estes estão dentro da casa. Então, esta aliança é que nós temos que perseverar nela, você entende? Essa aliança é onde nós temos que perseverar, ser fiéis a essa aliança. Eu tenho uma aliança no dedo esquerdo, meu esposo também. Nós somos exclusivos. Não tem ninguém no meio. E nem pode ter, porque se tiver, é problema. Você entendeu? É problema para mim e para ele também. Por quê? Porque o Senhor vem cobrar. O Senhor vem cobrar. Então, inclusive, há posturas que se referem que são do homem e há posturas que são da mulher. Mas nós estamos numa aliança de fidelidade entre nós, né? Eu sei que eu falo com pessoas que tiveram problemas em casamento, eu não quero entrar nesse assunto. Mas se você está numa relação de aliança, o mínimo que se espera é que não haja estrangeiros no meio. Posso ouvir um amém? É o mínimo. É o mínimo que se espera, né? Para honrar a aliança. Ou então, tira a aliança e cai fora. Ai, pastora, você está falando para separar? Não estou falando nada, não põe a palavra na minha boca. Quem entendeu, entendeu. Tá. Então, nenhum estrangeiro. Lá ele disse, nenhum estrangeiro. Aqui o Senhor diz, arrepende-te, entra na aliança e participa do reino. Não é da mesa. Participa do reino. Amém? Versículo 48. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar, pode. Mas a condição é esta, todo elemento do sexo masculino terá de ser circuncidado. Aí ele pode participar da Páscoa. Estou falando lá do Egito, lá da saída deles lá atrás. E será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas note bem, nenhum homem não aliançado pode participar da Páscoa. E quem não participa da Páscoa está do lado de fora da casa e o destruidor mata. Então, eu até disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, isso é um fato e é uma parábola. É um fato na ocasião em que aconteceu. E é uma parábola para todas as gerações futuras que precisam entender que no meu reino a porta tem sangue. E só entra por ela quem tem uma aliança de fidelidade comigo. Não tem como passar pela porta marcada pelo sangue sem fidelidade ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu estou mal. Versículo 49. Quer dizer que tanto o cidadão natural de Israel como o estrangeiro que estiver vivendo em terras de Israel tem de obedecer à mesma lei. Amém? Agora eu quero ler para vocês o Salmo 23. Glória a Deus. Você já vai entender qual é a relação. O Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará. Ele me leva a pastos de grama bem verdes e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande ele é. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Ouça agora. Preparas uma refeição deliciosa para mim na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Qual é a relação com Êxodo 12? É que lá em Êxodo 12, Deus mandou preparar a mesa para mostrar para o inimigo que aqueles que estavam na mesa não podiam ser tocados.
Você entendeu a relação? Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é de pessoas. Nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, as quais o Senhor Jesus Cristo venceu e arrastou em triunfo, mostrando a todo o cosmos que ele venceu. E ele continua vencedor. Não foi só lá, não. Então, quando aqui ele diz, preparas uma refeição deliciosa para mim na presença dos meus inimigos, eu estou me lembrando agora, às vezes que a gente celebrava a Páscoa e o pastor Ari assava o cordeiro. Tinha gente que queria mais. Já fizemos dessas também, tá? Eu acho que hoje não se faz mais, mas se fazia cordeiro assado e os irmãos tinham que... Eles pegavam o cordeiro, pegavam o pão, molhavam nas ervas amargas e tinham que comer o cordeiro com as ervas amargas. Né? E eles voltavam no fim da fila, eu quero mais cordeiro, eu quero mais. Né? Então, só que essa mesa, espiritualmente falando, é a mesa que os demônios enxergam. Eles enxergam. E eles dizem, não, esse homem mora dentro da casa marcada pelo sangue. Essa mulher mora, esse jovem, mora dentro da casa marcada pelo sangue e ele tem uma aliança, ela tem uma aliança, ele é circuncidado no coração, ele tem um compromisso de fidelidade a um e a mais ninguém. Amém? É isso que permitiu ao apóstolo Paulo dizer, a ninguém eu conheço segundo a carne. O que ele estava dizendo? Eu tenho aliança só com um. Só com um. Tá? Então, tu me recebes como um convidado de honra. Você é um convidado de honra. O Senhor Jesus preparou para você uma mesa na presença dos teus inimigos. Mas você tem que morar dentro, espiritualmente falando, dentro da casa marcada pelo sangue. E tem que ter a aliança da fidelidade na mão. Caso contrário, não vai funcionar. Né? Só isso. Estrangeiro não participa. Marcos, capítulo 14. O Senhor Jesus ia preparar a Páscoa. Vou tirar o calção. O Senhor Jesus ia... Está me apertando. O Senhor Jesus ia preparar era a Páscoa e ele enviou os discípulos diante dele a Jerusalém para preparar a Páscoa. Tá? E quando eles estavam à mesa ceando, uma tristeza enorme desceu sobre eles. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse, na verdade, um de vocês vai me trair. Ou seja, um de vocês não tem aliança no dedo. Um de vocês não mora na casa. Um de vocês não entendeu o meu coração. E todos eles ficaram tristes. Né? Todos. Versículo 19 diz, uma tristeza enorme se estendeu sobre eles e perguntaram-lhe um a um, serei eu? Me lembrei de uma piada agora, não posso falar. Ele respondeu, é um de vocês 12 que estão comendo comigo agora. O momento é triste, mas eu lembro de uma coisa que sai daqui. Versículo 21, eu devo morrer como os profetas declararam há muito tempo, mas que infelicidade espera o homem por meio de quem eu estou sendo traído. Antes ele nunca tivesse nascido. Pausa. Se eu conheço o Senhor, se eu conheço a palavra do Senhor, e eu não aliancei com o Senhor, é melhor se eu não tivesse nascido. Por quê? Porque estarei do lado de fora, no Egito. Estarei do lado de fora da casa marcada com o sangue. Né? E aí, enquanto eles estavam comendo, versículo 22, Jesus tomou o pão e pediu a bênção de Deus sobre ele. Depois partiu em pedaços, deu a eles e disse, comam, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice de vinho, deu por ele graças a Deus, e lhes ofereceu, e todos beberam dele. Em seguida lhes disse, isso é o meu sangue, derramado a favor de muitos para firmar o novo pacto entre Deus e os homens. Então, aquele povo no Egito, quando eles saíram, os capítulos seguintes relatam como foi a saída deles. Né? Eles saíram e tal, né? Foram livres, os egípcios pediram por misericórdia que eles fossem embora, encheram eles de ouro, de prata, de tudo, para que eles fossem embora ligeiro, porque eles diziam, todos nós vamos morrer.
vão embora, ligeiro, né? Que foi a hora da meia-noite, quando o Senhor passou no meio do Egito, e todos os que não estavam dentro da casa e não estavam aliançados, foram mortos, os primogênitos foram mortos, para mostrar para Faraó que ele não ia ressuscitar o filho dele, e que, portanto, ele não era Deus. Entendeu? Entendeu como é que funcionou aqui? Muito bem. Então, aqui, o Senhor diz, isso é o meu sangue derramado em favor de muitos, para afirmar um novo pacto entre Deus e o homem. Porque quando eles saíram do Egito, eles estavam indo lá pelo deserto, eles começaram assim, que saudade, eu até coloquei aqui, que saudade dos peixes, dos pepinos, dos melhões, do alho poró, do alho, das cebolas. Ai, que saudade, que saudade. Ou seja, eles foram preservados aquela noite, preservados da destruição, pastora, mas eles não tinham aliança no dedo. Eles não tinham aliança no dedo. E o resultado por esse resultado, eles morreram no deserto, eles não conseguiram alcançar a promessa. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo diz, este é o meu sangue derramado a favor de muitos para afirmar o novo pacto entre Deus e o homem, o Senhor Jesus garante o poder dele para nos sustentar em fidelidade. Amém? Quando você e eu cremos com a fé das crianças, nós podemos nos entregar ao Senhor e dizer, como disse o apóstolo Paulo, disse, é a misericórdia de Deus que me faz fiel. Eu não sou fiel em mim mesmo. Ele diz isso. Se você for ver em Romanos, o apóstolo Paulo diz, estou desesperado de mim. Por quê? Porque aquilo que eu devo fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quer dizer, ele estava dizendo que ele pecava? Não, ele estava dizendo que todos nós temos uma luta, que é uma luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, que quer fazer com que a aliança seja tirada do dedo. Você entendeu? Entenderam? Estou quase terminando. Agora eu vou ler esse texto aqui e depois nós vamos orar ao Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 22. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que todo aquele que crê é nascido de novo. Nós somos novas criaturas, amém? Gerados de novo. Por favor, repita comigo se você quiser. Eu sou uma pessoa gerada de novo. Na minha primeira vinda, falei semana passada sobre a primeira e segunda criação, na minha primeira vinda, eu saí do ventre da minha mãe, mas na minha segunda vinda, eu tenho que sair, né, que nascer, do ventre do Espírito Santo. E quando eu nasço dessa forma, dentro de mim, tem um novo DNA. Tem um novo DNA. E esse novo DNA, ele tem todas as informações, se eu permitir, todas as informações para ir me fazendo, como o corpo físico tem um DNA que tem as informações, né? E o mensageiro leva as informações para moldar cada uma das células, elas são todas elas feitas de novo pela informação do DNA original com o qual eu nasci. Assim, quando eu nasci de Deus, tem um DNA espiritual que tem todas as informações para fazer um homem, uma mulher de Deus, conforme Deus quer que sejamos. Então, as informações, para quem entregou a vida para Jesus, estão aí. Nós só temos que estar atentos. Nós só temos que permitir que elas se reproduzam. Amém? Ficou claro isso? Senão eu chamo uma doutora aqui para explicar. Amém? Então, diga, o DNA da minha natureza celestial está dentro de mim. Ele me foi dado quando eu coloquei no dedo a aliança de fidelidade ao meu Senhor. E a partir daí começa todo um processo em que o Espírito Santo e a palavra vão trabalhando em nós para pegar estas informações do DNA, que não é outro a não ser o do próprio Cristo, para ir nos formando para sermos parecidos com Ele. Muito bem.
Agora, vamos ao apóstolo Paulo. Ele diz isso em 22, né? 7:22. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Mais alguém aí gosta de fazer a vontade de Deus? Amém. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente eu desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizada ao pecado. Só eu que experimentei essa luta ou tem mais alguém aqui? Quem não tem aliança e quem não quer estar dentro da casa, não tem essa luta. Não tem esse tipo de luta. Por quê? Porque a nova natureza, ela pode estar até abafada, né? Aí ele diz aqui, ó. Assim, vocês podem ver como isto é, minha nova vida manda-me fazer o que é correto. Porém, a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. O que ele está dizendo? Comparado com Êxodo 12, ele está dizendo, que saudade do alho, que saudade dos peixes. Ai, eu comia de graça no Egito alho poró. Ah, mas agora, ai, mas eu vou morrer se eu não comer alho poró. Meu Deus, que tristeza, eu não posso mais comer aquele peixe. Mas por que você não pode comer o peixe? É que agora eu sou crente. Vamos deixar de ser crentes e vamos usar a aliança. Amém? Não sei se estou falando para alguém ou só para mim. Para mim eu tenho que falar isso. Assim, então, ele diz, né? A velha natureza que ainda está dentro de mim gosta da comida do Egito. Aí ele diz assim, que coisa terrível esta que eu estou. Quem é que me livrará da minha escravidão a essa natureza mortífera? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim, quando vocês orarem, orem assim, não nos deixes cair em tentação. Senhor, a minha mente, a minha vontade está querendo os peixes do Egito, o alho poró. Senhor, a minha vontade está querendo isso e aquilo. Mas eu tenho uma aliança contigo, Senhor, eu te peço que o Senhor me fortaleça. O sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Quebra a força, Senhor, quebra a força dessa tentação, Senhor. O Senhor preparou para mim uma mesa, eu quero participar da tua mesa, Senhor. Eu quero estar dentro da casa, marcada pelo sangue, com aliança no dedo. Dentro de casa. Da casa marcada com o sangue, com aliança no dedo. Porque Ele morreu para colocar essa aliança na nossa mão. E nós vamos recebê-la e vivê-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Não pela nossa força, mas por Ele. Aí alguém pode dizer, mas eu não estou conseguindo vencer isso. Meu irmão, a gente precisa jejuar também para vencer algumas coisas. Ai, olha, quando eu vejo, aconteceu. Então, peça para o Senhor para ver antes que aconteça. São coisas que o Espírito Santo nos ajuda a orar de uma maneira que a gente possa permanecer dentro da casa marcada pelo sangue, tendo aliança no dedo. Porque o destruidor virá. Ele está à solta e nós não vamos pagar para ver. Nenhum de nós vai pagar para ver. E vamos orar uns pelos outros para que nós possamos nos manter dentro da casa, coberta pelo sangue, com a aliança no dedo. Porque o Senhor honra a aliança. Ele disse, eu honro aqueles que me honram, né? Então, que o Senhor possa estar nos acrescentando, que Ele possa falar com você muito mais. Eu falei por alto, né, num tempo breve aqui, mas entenda que aquilo que aconteceu lá em Êxodo, que foi um fato histórico, comprovado, ele é também uma parábola para nós. E nessa parábola, de novo, para ficar bem gravado, eu tenho que estar dentro da casa marcada pelo sangue, com aliança no dedo, sem saudade dos peixes, do alho poró e da cebola do Egito. E se essa vontade vier, eu preciso dizer, Senhor, tenho fome, para Ele me dar o pão dos céus, que é a pessoa dele mesmo, que me alimenta e me sustenta e supre quando
aquela outra coisa eu poderia estar buscando para me suprir momentaneamente. Amém, queridos? Deus os abençoe, que nós possamos ser abrigados no Senhor, porque Ele preparou para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor Jesus Cristo venceu principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. E a grande notícia é que essa vitória dele foi por nós. O Senhor Jesus não precisava, como Deus, assentado à direita do Pai, ele não precisava se meter com os principados e potestades. Um sopro da sua boca os mata. Porém, quando ele foi para a cruz, ele levou a minha natureza velha. Ele levou as minhas inclinações, ele levou os meus desejos para dizer assim, estão aqui, mortos, e agora eu te dou poder no meu sangue, para que você possa resistir. Resistir. Hebreus diz, vocês ainda não resistiram ao pecado até o sangue. Até o sangue. Então o sangue tem poder, amém? O sangue tem poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Preparas para mim uma mesa, uma refeição deliciosa na presença dos meus inimigos. Senhor, ajuda-me a não ter saudade do alho poró. Ajuda-me a não ter saudade dos peixes do Egito. Ajuda-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, para que eu fique firme e espere o maná que o Senhor me dá. Porque esse então me supre, me alimenta e me conduz para que eu possa concluir a caminhada. Amém? Você concorda comigo? Então fique de pé, comece a orar por você. Senhor, minha vida eu te entrego. Senhor, que o Senhor possa estar completando aquilo que eu não falei, porque o Senhor fala, e o Senhor fala de uma maneira que muitas vezes a gente, no primeiro momento, a gente pode não entender, mas o Senhor fez uma aliança conosco. Esta aliança foi feita no teu sangue. E que nós possamos juntos, Senhor, juntos nós possamos caminhar, Senhor, caminhar dentro da casa, coberta pelo sangue, que não é um ritual físico, mas é marcados pelo teu sangue como propriedade tua, Senhor, tendo na nossa mão a aliança que faz do Senhor, o nosso dono exclusivo, aquele a quem nós devemos toda a nossa fidelidade. Senhor, por nós mesmos não conseguimos ser fiéis, mas vem com teu Espírito Santo, Senhor, e nos capacita a ser fiéis a Ti.